Gente, hoje saiu o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Aproveitar que eu tô por aqui, ainda vai sair muito vídeo falando sobre isso, né? Porque eu ainda não tive tempo de destrinchar ele completinho. Mas, só passando aqui por a parte mais interessantes do anuário, eles trazem pra gente, né? No ano passado foram 44.127 mortes violentas intencionais que aconteceram no Brasil, uma redução de 5,4% no total. As maiores taxas de de mortes violentas no Brasil, elas foram observadas no Amapá, 45,1%, Bahia, 40,4%, Ceará, 37,5%. As menores foram em São Paulo, 8,2%, Santa Catarina, 8,5% e Distrito Federal, 8,9%. Perfil das vítimas, 91,1% homens, 79% negros, 48,5% tinham até 29 anos, 73,8% mortos com armas de fogo, 57,6% mortos em via pública. Entre as 10 cidades com as maiores taxas de mortes violentas, Maranguape, no Ceará, tem a maior taxa, Jequié, Bahia, Juazeiro, Bahia, Camaçari, também na Bahia, Cabo de Santo Agostinho, aqui em Pernambuco, São Lourenço da Mata, aqui também em Pernambuco, Simões Filho, Bahia, Calcaia, Ceará, Maracanaú, Ceará e Feira de Santana, Bahia. Apesar da redução da violência letal, houve também uma alta de 4,9% nos desaparecimentos, 81.873 registros em 2024. Aí também, falando sobre policiais, né, que morreram no ano passado. Foram 126 policiais que tiraram a própria vida, né, aquela palavrinha que lembra subsídio, que eu não gosto de falar aqui. 124 policiais mortos no dia de folga, né, e apenas assim, né, quando comparado aos outros números, porque qualquer morte é sempre uma tristeza, né, 46 policiais foram mortos durante o trabalho. Veja que coisa interessante, né, o policial acaba tendo mais risco na sua vida fora do serviço do que em serviço. Que coisa louca. Também trazem aqui dados sobre a letalidade policial, né? Ou seja, quando o policial mata. A letalidade provocada pelas polícias foram 60.384 vítimas, aí no caso, né? Isso de 2014 a 2024, 10 anos, né? Sendo que no último ano a polícia matou 6.243 pessoas, beleza? 2,9 para cada 100 mil habitantes. Os estados, né, com as maiores taxas de mortes provocadas por policiais são o Amapá, 17,1%, Bahia, 10,5% e Pará, 7%. Não, tá, gente? Perdão. Por 100 mil pessoas, tá? 17,1 mil mortes para cada 100 mil, né? 10,5 para cada 100 mil. E no Pará, 7 para cada 100 mil, não é por cento, não. Entre as cidades, gente, que a polícia mais matou, né? Onde, veja só, nessas 3 cidades aqui, a polícia matou mais de 50% das pessoas que morreram assassinadas. Veja que coisa, né? A primeira cidade é Itabaiana, fica em Sergipe. 75,6% das mortes violentas foram provocadas por um policial em Sergipe. Que coisa louca. A gente tá falando de, em cada 4 pessoas que foram assassinadas, 3 foi a polícia que matou. Cada 4 assassinadas, 3 foi a polícia que matou. Em Santos, 66%, 66,1%. A mesma coisa de São Vicente, né? Que é cidade vizinha, inclusive. Faz fronteira. Tá na mesma região metropolitana, mesma taxa, 66,1%. Ou seja, no caso, em cada 3 pessoas mortas de maneira violenta nessas 2 cidades, 2 foram mortas por um policial. Muito triste, né? A violência contra criança e adolescente, aqui ele também fala, né? É sobre tendência contrária à média nacional. No ano passado foram 2.356 vítimas de 0 a 17 anos, adolescente, né? Que não era maior de idade, que foram assassinados. No Brasil, isso representa uma alta de 3,7%. Feminicídio, no ano passado foram registrados 1.492 feminicídios, uma alta de 0,7%. No ano de 2023 a gente tinha registrado 1.475, né, subiu para 1.492, sendo que os destaques vão para São Paulo. São Paulo, por exemplo, no Brasil inteiro, né, na soma do Brasil inteiro, foram registrados 17 feminicídios a mais, né, mas só em São Paulo pulou de 221 para 253, 32%
2 a mais, né? O dobro da média nacional. Um outro estado também que teve uma alta muito grande foi o Paraná. O Paraná saltou de 81 casos para 109 feminicídios, alta de 28 feminicídios. E de Salvador, capital do Recife. De Salvador, a gente pode falar, eu acho que vai falar um pouquinho também das capitais mais abaixo. O Maranhão também, gente, teve salto de 50 para 69 feminicídios, 19 a mais. Ou seja, né, 3 estados sozinho, cada um teve mais alta no número de feminicídios que o Brasil inteiro, que registrou 17 a mais, né? Obviamente, esses são os estados que puxam para cima, outros tiveram uma redução, né? O Rio de Janeiro também, embora não seja maior do que a média nacional, né, saiu de 99 para 107. Então, esses são os estados, né, que puxaram a média do feminicídio para cima no ano passado. Deixa eu ver que mais o que é que eles falam aqui. Roubos e furtos de celulares, né? Eles trazem aqui pra gente, no ano passado, né, taxa por 100 mil habitantes, né? Porque como a população é diferente de um para outro, né? Então a comparação nunca vai ser honesta se você falar um número total, tá certo? Foi mal, Salvador de Pernambuco, errou de novo. Olha aqui, ó, no ano passado, roubo e furto de celular, né? O Amazonas foram 831 para cada 100 mil habitantes. O DF vem logo depois, 751 roubos e furtos. Amapá, 709 para cada 100 mil. Rondônia, 657 para cada 100 mil. Fechando o top 5, São Paulo, 588 celulares roubados para cada 100 mil habitantes. Para as cidades, né? As 4 cidades com a maior taxa de roubo e furto de celular são São Luís do Maranhão, Belém do Pará, São Paulo e Salvador da Bahia, né? Ou seja, alguém tá falando Salvador aí, né? Salvador entra aqui nesse rolê. E olha só que interessante, né? As 4 maiores cidades são capitais, né? Ou seja, cidades bastante populosas, todas elas com mais de 1 milhão de habitantes. E detalhe aqui para São Paulo, né? Que não tem nada mais nada menos do que 13 milhões de habitantes, muita coisa, né? Olha aqui, a cidade de São Paulo possui 5,6% da população nacional, sendo que ela é responsável por 18,5% de todos os roubos e furtos de celular do país. Nossa, passada, hein? Gente, isso aqui é só os destaques. Eu juro que eu vou fazer mais live outros dias, trazendo mais detalhes. Então a gente vai abordando aqui outros temas, né? Mas hoje eu até fiz essa provocação aqui em cima, né? Estelionato, que são os golpes, né? A gente vem falando tanto de golpe, né? O brasileiro vem sofrendo tanto golpe nos últimos tempos. E o estelionato saltou os olhos, né? No ano passado. O estado de São Paulo é o estado com o maior número de estelionato para cada 100 mil habitantes. São 1.744 casos de golpes para cada 100 mil habitantes. Logo depois vem o DF, né? Esses dois estados trocaram de posição, que no ano de 2023 era o DF que tinha a maior taxa, né? O DF diminuiu um pouquinho e São Paulo deu uma subida, né? Por isso que eles trocaram de lugar aqui. São 1.681 casos de estelionato para cada 100 mil habitantes. O Paraná vem na terceira posição com 1.339,5. Esse Lucas... tá, eu já ia silenciar essa praga. O negócio fica repetindo, que nem o caralho. Oxi, que tu quer tá mole, viu? O Paraná, 1.339 para cada 100 mil habitantes. Santa Catarina é o 4º estado onde tem mais golpes, 1.306,9. Rondônia, 1.213. Espírito Santo, 1.129. Goiás, 1.054 casos de golpes para cada 100 mil habitantes. São os estados que têm taxas acima de 1.000, né, no Brasil. Todos os outros têm taxa abaixo de 1.000. Mas até quem tem taxa abaixo de 1.000 também tá alto, gente. Tá babado esse negócio, né, de estelionato no Brasil. Outro destaque aqui que eu trago para vocês são roubos e furtos de veículos, né? Rio de Janeiro, no ano passado, foi o estado onde mais teve roubo e furto de veículos. 605 para cada 100 mil na frota, tá? Então aqui a gente não tá comparando população, tá falando do tamanho da frota de carros. Logo depois vem o meu estado, Pernambuco, 510,3 para cada 100 mil carros, né, veículos na frota. Eu falo carro, né, pode parecer que é só carro de passeio, né? São veículos de uma maneira geral. E vale ressaltar, muita moto, né, roubada e furtada no Brasil. Então, veículos de uma maneira geral. São Paulo vem em terceiro lugar com 366,1 veículos furtados para cada 100 mil na frota. Piauí, 341 para cada 100 mil na frota. E o Maranhão, 336 para cada 100 mil na frota. Vocês viram, né, que a taxa de Rio e Pernambuco são bem altas, né? Saltam aos olhos. E no caso do Rio, né, o Rio teve
teve uma alta no ano passado, né? Pernambuco e São Paulo teve uma queda. Aí, né, só pra gente ir pra parte que a gente fala muito, né, que são as mortes violentas, eu vou dar uma passadinha por esse dado aqui, só pra gente não perder o fio da meada, tá bom? Olha aqui, ó, no ano passado, né, a gente registrou 44.126 mortes violentas no Brasil, né, teve uma redução de 5,4 no geral. Aí vamos destrinchar um pouquinho, né, porque tem uma divisão, né, das mortes violentas. No caso de homicídios dolosos, né, foram 36.427, no ano passado tinha sido 38.653, então teve redução nesse caso. Latrocínio, né, que pra mim é um dos crimes mais terríveis, né, que se pode existir na sociedade. Você vai roubar algo de alguém, ainda tira a vida dela, é uma coisa terrível. Houve uma redução no ano passado, né, saiu de 1.002 para 965. Na minha opinião, sempre vai ser muito alto qualquer número de latrocínio. Lesão corporal seguida de morte, essa teve alta, tá? Saiu de 628 para 760. E mortes de policiais, mortes de policiais e militares vítimas de... O que é CVLI? Mortes violentas intencionais? Eu acho que é isso, né? Mortes violentas intencionais. Teve uma redução, né? Saiu de 178 para 170. Já o número de mortes que foram praticadas policiais, ou seja, policial matando alguém, também teve redução. Saiu de 6.413 para 6.243. O estado onde a polícia mais matou no ano passado foi a Bahia, né? Embora tenha tido uma redução de 8,4%, saiu de 1.700 mortes para 1.556, né? Uma polícia muito letal. Aí destacando aqui, né? A Bahia continua sendo o estado com maior número de homicídios, saiu de 4.729 para 4.308 no ano passado, né? Bem alto esse número, embora seja uma redução. Teve aumento no número de latrocínios, lá de 69 para 75. Também lesão corporal seguida de morte, também teve um aumento de 81 para 97. Mortes de policiais também subiu de 9 para 11, né? Ou seja, a única coisa que reduziu no ano passado na Bahia, que ajudou a puxar para baixo, né, o número de mortes violentas intencionais, foram os homicídios dolosos e as mortes praticadas por policiais. De resto, a gente viu uma piora. Outro destaque aqui que a gente pode trazer é o caso do estado do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro também teve queda no número de homicídios dolosos, saiu de 3.293 para 2.938. Latrocínios teve alta, saiu de 95 para 99 casos. Policiais assassinatos também subiu de 41 para 69. O caso de... policial no assassinato? Lesão corporal seguida de morte, tá? Teve alta de 41 para 69. No caso de morte de policiais, teve uma queda, né? De 58 para 55. Já o número de mortes praticadas por policiais também teve uma queda no ano passado, de 871 para 703, né? O que reduziu as mortes violentas no Rio de Janeiro em 10% no ano passado. Saiu de 4.270 para 3.809. Também trazer aqui destaque do meu estado, Pernambuco, né? Pernambuco, que no primeiro ano da governadora teve alta no número de homicídios, no ano passado teve uma queda, né? Saiu de 3.531 para 3.349. O número de latrocínios também reduziu de 87 para 77. O número de lesão corporal seguida de morte subiu de 23 para 27. O número de policiais assassinados também caiu de 12 para 8. E o número de mortes por policiais também reduziu, né? De 18 para 68. Inclusive, né, o pessoal já estava pegando muito no pé da governadora no primeiro ano dela, porque teve uma alta bastante considerável no número de mortes praticadas por policiais, foi 25% de alta, e o pessoal tava pegando no pé dela porque a gente aqui tem o Pacto pela Vida, né, que a gente tem uma das polícias menos letais do Brasil, né, mas pelo menos, aparentemente isso foi uma coisa pontual. Aí o número de mortes violentas aqui em Pernambuco também caiu, né, saiu de 3.641 para 3.453. Aí trazendo também destaque aqui para São Paulo, né, ó, homicídios dolosos, queda foi de 2.728 para 2.630, né, os latrocínios subiram de 166 para 170, lesão corporal seguida de morte também teve alta lá em São Paulo, de 82 para 138, mortes de policiais, né, também teve uma alta aqui de 29 para 32, e as mortes praticadas por policiais é que teve a maior alta, né, saiu de 504 para 813, e foi justamente as mortes por intervenção policial que fizeram São Paulo ter uma alta no número de mortes violentas intencionais. Oh!
Ganhei presente caro aqui no TikTok, obrigado. Voltando aqui pro assunto sério, né? Aí, ó, mortes violentas intencionais lá em São Paulo saíram de 3.480 para 3.751, um aumento de 7,5% no estado de São Paulo. Vamos trazer outro destaque aqui, né, pro estado do Paraná, né? Paraná, vamos falar do Paraná. O Paraná teve redução no número de homicídios dolosos de 1.813 para 1.663. Também teve redução no latrocínio de 51 para 46. Lesão corporal seguida de morte foi que subiu de 34 para 61. Número de mortes de policiais, né? Foram 2 em 2023. No ano passado foi registrado uma, perdão. E o número de mortes por intervenção policial teve uma alta, né? Saiu de 341 para 400. Mas ainda assim o número de mortes violentas intencionais caíram no Paraná. Saiu de 2.263 para 2.170. Vamos para outro estado aqui de outra região, né? Só pegando aqui alguns destaques, tá? Vamos aqui, ó. Goiás, né? Vamos falar de Goiás, né? O maior estado do Centro-Oeste. Goiás teve redução nos homicídios dolosos de 1.074 para 960. Já o latrocínio teve uma alta, né? 16 para 18. Lesão corporal seguida de morte foram registradas 29 nos 2 anos. E mortes de policiais teve uma queda, né? Saiu de 3 para 2, né? Outra coisa que também teve uma redução legal no ano passado lá em Goiás foi o número de mortes por intervenção policial. Saiu de 517 para 372. Com isso, houve uma redução no número de mortes intencionais de 16,6% em Goiás no ano passado, saindo de 1.636 para 1.379. Vamos para um estado do norte, né? Vamos falar do Pará, que é o maior do norte. Pará teve também uma redução do número de homicídios dolosos, saiu de 2.063 para 1.851. Teve redução no latrocínio de 79 para 67. Teve alta na lesão corporal seguida de morte, né? De 33 para 36, e também teve menos morte de policiais, saiu de 22 para 15. Agora, policial matando subiu lá, né? Saiu de 537 para 606 mortes por intervenção policial. No total, o Pará teve uma redução de mortes violentas intencionais, saiu de 2.745 para 2.560. Vamos para um outro estado grande, né? Minas Gerais. Ó. Minas Gerais teve alta no número de homicídios dolosos. Tem uma nota aqui falando sobre Minas. Só ver o que é isso. A categoria homicídio doloso inclui as mortes decorrentes de intervenções policiais. Deixa eu ver aqui. Então eu acho que eu não somo, né? Eles não somam as mortes. No caso, ó, vale ressaltar, né? O Manual Brasileiro de Segurança Pública, ele é disponibilizado pelas próprias secretarias de segurança pública dos estados. Então eles estão falando aqui, né, que o estado de Minas, ele contabiliza homicídio doloso também nas mortes praticadas policiais, coisa que os outros estados não fazem, tá? Outros estados separam homicídio doloso de mortes por decorrência policial. Então, nesse caso aqui, né, eu vou falar das mortes praticadas por policiais em serviço, mas lembre que ela também está dentro do homicídio doloso, no caso específico de Minas, tá? Então, olha, Minas teve uma alta, né, de 2.949 para 3.130 homicídios dolosos no ano passado. O latrocínio teve queda de 75 para 55, lesão corporal seguida de morte subiu de 26 para 29, e o número de policiais mortos também teve alta, né? Tinha registrado apenas um caso em 2023, foram 3 no ano passado, né? Aí no caso das mortes por intervenção policial, elas saltaram de 137 para 200, tá? Lembrando que esses números aqui já estavam inclusos lá nos homicídios dolosos, tá? Aí, ó, somando os latrocínios, lesão corporal seguida de morte e os assassinatos de policiais, né? No caso de Minas, no ano passado, houve uma alta de 5%, saiu de 3.050 para 3.214 casos no ano passado. Vamos falar aqui de um outro estado, Ceará, né? Ceará, a gente viu que lá ele tem uma taxa de homicídio alta, né? Olha aqui, ó, no ano passado houve alta no número de homicídios dolosos no Ceará, ó, saiu de 2.935 para 3.225. Também teve alta no número de latrocínios de 24 para 41 casos. Lesão corporal seguida de morte também teve alta de 11 para 12. Policiais assassinados, né, também subiu de 9 para 12 casos. E mortes por intervenção policial também subiram, né? Então, no caso do Ceará, tudo piorou, tudo. Saiu de 144 para 189. Mortes violentas intencionais no Ceará subiu de 3.114 para 3.467. Menino,
Ficou pior do que Pernambuco, tava ruim. Tá ruim ainda, né? Vamos combinar. Vamos pra outra região aqui, né? Vamos voltar pro sul, vou falar do Rio Grande do Sul também. Olha, lá no ano passado teve queda no número de homicídios dolosos, saiu de 1.757 para 1.474 casos. Latrocínios também tiveram queda, caiu de 42 para 30. Lesão corporal seguida de morte foi que subiu, de 29 para 36. E policiais assassinados, né, foram registrados 5 casos em ambos os anos. Policial matando, né, no caso, mortes por intervenção policial, teve queda também, 154 em 2023 para 147 no ano passado. No total, né, o número de mortes violentas intencionais no Rio Grande do Sul saiu de 1.982 para 1.687 casos em 2004. Nossa, muita coisa. Gente, o pessoal tá me xingando aqui. Só tô mesmo. Me mata. Até parece. Eu já conheço vocês, seus cretinos. Deixa eu só passar aqui em mais alguns estados, né? Que é pra moda a gente saber de todo. Olha aqui, ó. Vamos voltar pro norte. Vamos para o segundo maior estado de lá, né? Que é o Amazonas. O Amazonas teve uma redução no número de homicídios dolosos. Saiu de 1.277 casos para 1.084. Houve redução também no número de latrocínios de 36 para 22. Lesão corporal seguida de morte também teve queda de 34 para 24. Também morte policial, né? Teve uma queda. Como é que tá, né? O número de mortes de assassinato de policiais caiu, né? De 7 para 2 no ano passado. E morte por intervenção policial também teve redução de 59 para 43. No geral, né, as mortes violentas intencionais tiveram uma queda no Amazonas de 1.406 para 1.173 casos, beleza? Vamos para eu tô surtindo aqui, né? Surtindo do canto para outro, do canto para outro. Vamos voltar para o centro-oeste. Vamos falar aqui do Mato Grosso, né? Olha, o Mato Grosso, gente, teve uma redução no número de homicídios dolosos. Saiu de 919, né, para 902 casos no ano passado. Quando eu falo saiu, né, saiu 2023, né, para 2024, tá bom? Aí, ó, latrocínio que teve uma alta, né, de 15 para 20. Lesão corporal seguida de morte também teve uma alta de 2 para 6. Morte de policial teve uma queda de 3 para 2 casos. E o número de mortes por intervenção policial, né, teve uma redução de 223 para 214 casos, né? No geral, as mortes violentas intencionais no estado do Mato Grosso caíram de 1.159 para 1.142 casos em 2024. Beleza? Vamos voltar aqui pro Nordeste, né? O Nordeste se fala muito porque tem muito estado aqui, né? Então vamos pro Maranhão, né? Pra fechar aqui, eu só vou citar os 4 maiores estados aqui do Nordeste. Olha aqui, ó. No Maranhão teve alto no número de homicídios dolosos no ano passado, saiu de 1.767 para 1.983 no ano passado. O latrocínio teve aumento de 54 para 62. Lesão corporal seguida de morte caiu de 14 para 8. Morte de assassinato, né, de policial de 5 para 4. Morte por intervenção policial teve um aumento de 62 para 76. No somatório, houve um aumento no número de mortes violentas no Maranhão de 12,1%, saindo de 1.897 casos para 2.129 casos de mortes violentas intencionais. Beleza? Isso, eu não vou ficar destrinchando todos os estados, juro que eu vou vir com lives mais focadas, tá, meus amores? Falando sobre o número de mortes violentas intencionais, entre outras coisas, tá? Mas só para não deixar vocês sem os números de uma maneira geral, vamos falar os números absolutos de cada estado, tá? Eles dividiram aqui por região. Então veja só, no Brasil no ano passado foram 44.127 mortes violentas intencionais, né? Teve redução. Aí aqui no Nordeste, no total, Norte, 5.174 casos, sendo que no Acre 179, Amapá 362, Amazonas 1.173, Pará 2.560, Rondônia 455, nossa, Rondônia teve exatamente a mesma quantidade de 2023, Roraima 133 e Tocantins 312 casos. Aqui no Nordeste foram registrados 19.326 mortes violentas intencionais, redução na região. Aí Alagoas 1.141, Bahia 6.036,
Ceará 3.267, Maranhão 2.129, Paraíba 1.060, Pernambuco 3.453, Piauí 685, Rio Grande do Norte 933. Nossa, o Rio Grande do Norte uma redução bem, chamou bastante atenção a redução do Rio Grande do Norte. Sergipe foram 522 mortes violentas intencionais. A gente tá vendo aqui, ó, aqui no Nordeste, né, teve redução na Bahia, aqui em Pernambuco, no Rio Grande do Norte, no Piauí, no estado de Sergipe e em Alagoas. A alta foi no Maranhão e no Ceará, né? A Paraíba também teve uma redução, mas não salta tanto aos olhos, né? 1.064, 1.060. Aí na região centro-oeste foram registrados 3.331 mortes violentas intencionais, também é uma redução na comparação com o ano anterior. 266 no DF, 1.379 no estado de Goiás, 1.142 em Mato Grosso do Sul 544, né? Todos os estados tiveram redução, todos os 4 estados tiveram redução. Aí no Sudeste foram registrados 11.754 mortes violentas intencionais, também uma redução na comparação com o ano anterior. O Espírito Santo 980, Minas Gerais 3.214, Rio de Janeiro 3.809, São Paulo 3.751, né? Teve redução no Rio e no Espírito Santo e aumento no número de mortes violentas intencionais em Minas e em São Paulo. Aí lá no Sul foram registrados 4.554 mortes violentas intencionais, também teve redução na região no total, sendo que 2.170 no Paraná, 1.687 no Rio Grande do Sul e 685 em Santa Catarina. A única alta que teve foi em Santa Catarina, né? Nos outros 2 estados, redução. Mas a alta de Santa Catarina, obviamente, né? Vida sempre é vida, mas não foi tão grande na comparação com o ano anterior, né? Basicamente, se for botar em porcentagem, basicamente estabilidade. Tratar a vida como estabilidade. Mas enfim, é isso, tá? Eu juro que faço mais lives. Vocês sabem que eu adoro, né? Vocês aqui do TikTok sabem, né? Que eu adoro ficar destrinchando números. Então, obviamente, isso daqui vai ser um prato cheio, né? Pra eu fazer conteúdo, fazer live. E a gente vai falar bastante, certo?